Conexão Ciência. No episódio de hoje da série Conexão Entomologia, conversamos com o biólogo Cristiano Marcondes Pereira, que tem doutorado em Biologia Animal e pós-doutorado em Entomologia. Ele nos conta quais são as principais tendências ou inovações na pesquisa entomológica nos últimos anos. Em relação às principais tendências ou inovações na pesquisa entomológica nos últimos anos, podemos descrever e citar, por exemplo, o uso de tecnologias do DNA e análises filogenéticas para a taxonomia. Essa parte da ciência se destina à descrição e organização das espécies filogeneticamente. Perante tamanha diversidade, o uso de técnicas de DNA e análise filogenética permitem que se cheguem a conclusões muito mais precisas em relação às relações entre os grupos, bem como a descrição de novas espécies. Também há de se destacar o uso de aplicações de inteligência artificial e também Big Data, ou seja, grandes quantidades de dados no estudo de populações de insetos. Outra área promissora é a da ciência cidadã, onde diversos entusiastas, cientistas ou não, acabam coletando dados e juntos esses dados podem ser compilados e utilizados para pesquisas na área entomológica. Pode-se citar também a pesquisa em ecologia química para o controle de pragas agrícolas, um ramo que é muito interessante e muito importante na entomologia. Também é de citar o desenvolvimento de métodos de controle biológico, usando predadores naturais, sendo eles outros insetos ou então outras espécies de animais que interagem com insetos, ou então grupos geneticamente modificados. Cristiano, nos dias de hoje vemos uma grande mudança no ambiente, especialmente com a urbanização. Como os insetos se adaptam a isso? Em relação a como os insetos se adaptam às mudanças no ambiente, especialmente a urbanização, podemos dizer que os insetos demonstram alta capacidade de adaptação. Alguns ajustam seus ciclos reprodutivos, comportamento, bem como dieta. Outros são capazes de desenvolver tolerância a temperaturas extremas ou a poluentes urbanos. No entanto, muitas espécies sofrem declínios devido à perda de habitat e recursos alimentares. Em relação a esse tema tão importante, podemos citar alguns exemplos. Um deles seria a própria perda de habitat. Ou seja, com a construção de cidades, várias áreas de florestas naturais acabam sendo substituídas por asfalto, concreto e edificações. Isso reduz consideravelmente os habitats disponíveis para os insetos. Como exemplos, a gente pode citar muitas espécies de abelhas e borboletas, que dependem de plantas específicas para se alimentar ou até mesmo locais para se reproduzir. Com a urbanização, muitos desses locais acabam por desaparecer e afetam diretamente nas espécies que ali estão interagindo. A poluição luminosa causada pelas luzes da cidade é um outro fator a ser considerado. As luzes artificiais das cidades acabam por interferir no comportamento dos insetos, principalmente aqueles de hábitos noturnos, como mariposas e os vagalumes. A poluição luminosa, então, desorienta esses insetos. Isso acaba dificultando na sua busca por alimento e até mesmo por parceiros reprodutivos, além de torná-los mais vulneráveis a predadores que estão ali presentes no ambiente. O chamado fenômeno de ilhas de calor urbanas é causado pela absorção de calor por superfícies artificiais. Isso acaba por elevar as temperaturas locais e cria condições extremas que muitas espécies de insetos acabam não conseguindo suportar. Isso também acaba por reduzir a diversidade desses grupos ou favorecer espécies mais resistentes, como por exemplo insetos pragas em detrimento a outras insetos naturais que ocorrem naquele local. No próximo episódio, falaremos sobre os insetos polinizadores e sua importância para a agricultura. Não perca, até breve! Conexão Ciência.